Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui pelo Facebook, neste início de tarde de sábado, 11 de julho, mais uma entrevista, dessa vez em horário nobre, horário excepcional, com a Carla Borges, que é idealizadora do grupo Não Baixe a Guarda. A Carla que mora em Luxemburgo, um país pequeno na Europa, perto da Bélgica, Alemanha, e ela vai daqui a pouco explicar melhor sobre isso, mas a Carla é formada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e mestre em Educação pela USP. Trabalhou no escritório da Unesco em Genebra, no Ministério da Educação e na Secretaria-Geral da Presidência da República. Criou e conduziu a coordenação de Direito à Memória e à Verdade da Prefeitura de São Paulo e, mais recentemente, formou-se também em terapeuta ayurvédica. Atualmente é colaboradora do Instituto Vladimir Herzog. Então, muito boa tarde aqui no Brasil, Carla, muito boa noite, quase entrando na noite aí para você. Gostaria que você pudesse, então, fazer uma apresentação, né, e também as suas considerações iniciais. Tá joia. Bom, boa tarde, aqui também já é fim de tarde. Queria te agradecer primeiro, Felipe, pelo espaço, pelo convite de estar aqui. E também parabenizar você pela iniciativa de abrir esse espaço para poder falar sobre a Covid em Porto Ferreira, e com tanta clareza, tem sido bem importante, bem interessante acompanhar tuas lives, tuas entrevistas. Perfeito, Carla, agradeço aí, né? A gente lembra que todas essas séries de entrevistas com profissionais, pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com o objetivo que deve nos unir nesse momento, que é o combate à pandemia, tem o objetivo justamente de estar levando a informação às pessoas que nos acompanham. Num cenário em que o vírus cresce de forma bastante acelerada no Brasil, eu sempre começo lembrando os casos, nós temos aí 1,8 milhão de contaminados aqui no Brasil e chegamos ontem à triste marca de 70 mil mortes. Aqui em Porto Ferreira, seguindo a tradição de que o vírus começa a se interiorizar, já há pelo menos há umas 2-3 semanas, Porto Ferreira registrou ontem, segundo o último boletim epidemiológico, que foi lançado pela Prefeitura, 312 casos. E também confirmou, infelizmente, ontem, a 5ª morte por Covid-19 desde o início da pandemia. Lembrando também que ontem, no finalzinho da tarde, o prefeito Rômulo Rippa estendeu até o dia 20 de julho as restrições da fase vermelha, segundo o Plano São Paulo, aqui para a cidade de Porto Ferreira. Então, Carla, eu gostei de você, né, poder ter aceito o convite dessa entrevista, porque você é da sociedade, como nós todos, e está desenvolvendo um projeto muito bacana de levar essa conscientização, que é o grupo que você criou, Não Baixe a Guarda. Queria perguntar para você, então, qual que é o objetivo do grupo e como surgiu essa iniciativa? Bom, acho que a iniciativa surgiu faz um mês, mais ou menos, muito uma sensação de impotência diante desse vírus, né, que é uma pandemia ainda tão desconhecida, né, a gente não sabe muito como funciona, então acho que nasceu muito dessa vontade de fazer alguma coisa, né, de sentir que estava de mãos atadas, e aí um mês atrás os casos ainda não tinham chegado muito forte aí em Porto Ferreira. E aí estão todos, a minha família, meus amigos, eu ainda tenho um vínculo afetivo muito forte com a cidade, e aí acompanhando assim, com essa sensação de que um clima de que já estava tudo bem, né? Até porque os casos demoraram mais para chegar, então assim, o comércio reabriu e aparentemente as pessoas naturalmente tenderam a entender que já estava tudo bem, ou que talvez ali não fosse chegar com a força que chegou em outros lugares. Então, nasceu um pouco dessa angústia de ver essa situação, né? Talvez do perigo se aproximando
e a gente em condições de fazer coisas para se proteger e para evitar que os casos chegassem de forma muito violenta na cidade, e aí, de alguma forma, se perdendo esse potencial, né? Então, a intenção foi um pouco juntar pessoas que também compartilhassem dessa mesma preocupação. Eu percebi que não era uma preocupação só minha, que tinham outras pessoas que também estavam alertando que era importante continuar usando a máscara, evitando sair, mantendo o isolamento. E aí, falando um pouco com essas pessoas, com algumas pessoas que eu conhecia também ali na cidade, eu percebi que era uma chance de juntar essas pessoas para poder tentar passar essa mensagem. Então, a intenção do grupo nasceu muito com essa ideia, né, de dialogar com os moradores da cidade e passar essa mensagem de que ainda não é hora de baixar a guarda, né, que vai sim ficar tudo bem, mas para que fique tudo bem é preciso que cada um faça a sua parte, entenda o seu papel, a importância que tem o cuidado agora, para que o vírus não se dissemine tão rápido e a gente consiga responder a cada caso com cuidado, com a atenção que merece. Então, acho que o objetivo principal é esse, é criar esse espaço de diálogo. É também um espaço para a gente compartilhar informações, né, confiáveis, informações verificáveis, né, e também de pessoas que a gente, de alguma forma, conhece. Eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem no interior também, de algum jeito, que a gente se conhece, eu já ouvi falar e dá uma segurança um pouco maior para a gente ouvir das pessoas que a gente já tem referência, já respeita, já confia, já conhece, quais são as preocupações e as recomendações delas, né? Então, acho que a intenção foi criar um pouco desse espaço e também para a gente sentir que não está sozinho, né? Que é uma questão que afeta todos nós, claro que de formas diferentes para cada um, a pandemia chega muito diferente para cada contexto, individualmente e socialmente também, mas a gente está junto e a ideia é agregar cada vez mais gente. Então, o grupo ele tem pessoas de diversas vertentes, a intenção não é ser uma coisa homogênea, a gente tem divergências em várias questões, mas a gente se une nessa questão que é valorizar a importância da vida, a importância do cuidado. A intenção é agora a gente se aproximar e se ajudar naquilo que nos une, né? Então, é um pouco dessa intenção, com a mobilização Não Baixe a Guarda. Perfeito, Carla. Antes de passar para a próxima pergunta, queria então registrar a participação aqui de dezenas de pessoas que já estão nos acompanhando, mais de 30 ao vivo. Agora, pedir que, se possível, compartilhe, você que está nos assistindo, essa publicação no seu perfil, para que possamos aí atingir o maior número de pessoas e que esse debate que hoje a Carla apresenta e traz para a gente possam também está aí chegando ao maior número de pessoas. Vou registrar a participação da Karina Borges, que está falando arrepio de orgulho dessa mulher, também a Solange Cruz, que está falando da cidade de Leme, né? A Ana Elisa Baldin está falando que você arrasa muito, viu, Carla? Tem o Nivaldo também, parabéns pela iniciativa pessoal. Pedro Tomás de Aquino está participando, a Karina Tosato está dando parabéns pela iniciativa, então estamos registrando aí a participação, até agora bastante, né, das pessoas que estão nos assistindo. Comente, envie sua dúvida, sua opinião, que na medida do possível eu vou exibindo eles aqui na tela, e se tiver alguma pergunta para a Carla, ela vai ter aí a possibilidade de estar respondendo. Uma coisa muito interessante que ela falou é esse sentimento que eu acho que foi compartilhado por muitas pessoas de que já estava tudo bem, que já estava acabando, enfim. Eu queria perguntar para você o que você atribui esse sentimento, né, de já acabou, já está tudo bem, da população, de nós, da população, diante dessa ameaça que ainda é crescente da pandemia. Eu acho que são muitos fatores, né? Um deles é que as pessoas já estão cansadas de sentir medo, né? Já faz tempo que essa situação se colocou e para o mundo inteiro, né? De uma forma muito inédita e assustadora. E num primeiro momento todo mundo se alarmou, mas no segundo momento teve essa tendência de a gente, ao mesmo tempo que tem medo, tem um lado também otimista de querer achar que poxa, não é tão grave assim, de que talvez já passou, o pior já passou. Então, é compreensível, acho que é natural até.
Então, acho que essa é uma das questões, né, que faz com que a gente acabe baixando a guarda um pouco. Acho que também tem essa questão de muita informação e contra-informação, que é uma peculiaridade do Brasil, né? Acho que falta uma diretriz unificada, centralizada, clara, de fato preocupada com o cuidado da população. Então, isso gera uma situação de que a pessoa já não sabe mais no que ela acredita. E quando ela não tem mais essa referência, acaba que a gente acredita no que a gente quer acreditar, né? No que a gente quer torcer para ser verdade. Então, acho que esse também é um outro fator. Também acho que a questão da reabertura reforça um pouco essa nossa tendência já de querer achar que já passou. Então, se a gente vê o comércio funcionando, as pessoas na rua, sei lá, você até sai com a sua máscara, mas aí vê que as pessoas não estão usando, então também não vou usar. Tá todo mundo se aglomerando, por que eu não posso fazer o meu churrasco? Então, a gente tem um efeito meio coletivo de ajustar a nossa postura a partir do que o outro faz, né? E aí, como o coletivo ali, na maioria das pessoas, estava com essa tendência, alguns porque não tinha opção, né? Acho que a gente tem que também deixar isso claro. É claro que a gente sabe que a situação para cada um é muito diferente. Alguns não puderam deixar de trabalhar porque seus patrões não dispensaram, ou que corriam risco de serem mandados embora, ou porque iam parar de receber porque recebe autonomamente, enfim, por várias questões. Mas isso tudo fez com que se disseminasse essa ideia de que, poxa, não é tão grave assim. E acho que tem uma coisa, Felipe, que também é curioso, né, que é um efeito colateral do isolamento, assim, o próprio isolamento, quanto mais sucesso ele tem, quanto mais exitoso ele quer dizer, quanto mais efetivo ele é em não deixar os casos subirem, mais ele parece desnecessário. Porque, assim, aí começou bem cedo o isolamento. Assim que chegaram os casos, eu lembro que começou aí o isolamento, assim como aqui. E aqui tinha começado antes, né, os casos. Então, aqui até demorou um pouquinho mais para fechar, e aí já fechou de imediato. Só que daí, como os casos nunca chegavam, né, começou a demorar para chegar, deu um pouco a sensação de que, aqui não vai ser tão grave assim, isso é mais coisa das capitais. Então, eu acho também que isso reforça essa sensação de que, sei lá, como adiou o pico, né, como adiou essa subida agora que a gente está vendo agora, parece que não era necessário se isolar. Então, eu acho que a gente vai ter que confiar, a gente vai ter que olhar a experiência dos outros lugares que já passaram por isso, que viram que se fechar e evitar sair, evitar se expor, é o que está ao nosso alcance e a nossa melhor defesa nesse momento. Então, acho que são essas várias coisas. O que eu costumo falar é que, na dúvida, né, a gente sabe que está difícil, que são muitas informações, que a gente já não aguenta mais falar disso, mas, na dúvida, é melhor sobrar cuidado do que faltar, né? É melhor a gente ser exagerado do que a gente ser negligente. É melhor prevenir do que remediar, né? Exato, a velha máxima, né? Então, assim, pode ser que a gente até esteja exagerando em alguns pontos, mas se a gente estiver negligenciando, a gente só vai saber depois que tiver dado errado. Então, a gente não pode correr esse risco, porque são vidas, né? É irreversível. Um erro agora os erros são irreversíveis. Então, é melhor a gente se precaver e fazer tudo o que puder mesmo. O nosso inimigo é implacável. Perfeito, Carla. Eu acho que esse foi um sentimento... Pode falar. Só para perguntar tecnicamente, vocês estão conseguindo, tá boa a conexão, assim, ou tá travando? Tá boa, sim. A imagem e o áudio tá bom aqui para mim. Então, se o pessoal que está assistindo quiser comentar sobre isso, fiquem à vontade aí. Mas tá boa, sim, Carla. Tá. E sobre isso, me fala, né? Que eu ligo aqui pelo celular. Beleza. Um sentimento que você comentou, que também teve presente, é que no começo da pandemia o medo era muito grande. E os casos ainda estavam chegando, ainda no começo, de forma bastante desacelerada, de forma bastante lenta. E daí depois o medo, né, o pavor, vamos dizer assim, e os cuidados começaram a se minimizar em contrapartida inversamente proporcional, justamente no momento em que o vírus mais crescia, mais cresce, né? Então, talvez, como você comentou isso, o que pode ter gerado isso teria sido justamente esse isolamento, que é funcional, é importante registrar, é funcional, é importante, mas que aconteceu de maneira bastante precoce. E talvez justamente por conta disso é que os casos foram desacelerados no primeiro momento, né?
Então, depois você vai comentar como que foi a realidade aí, mas ainda dentro da ideia, da iniciativa, eu ia perguntar quais são as ações que o grupo tem realizado e quais as ações futuras que você planeja desenvolver também. Então, só nessa questão que você tocou, é difícil avaliar se foi cedo demais ou não, né, o isolamento, porque a gente não sabia qual velocidade o vírus ia chegar. Hoje é um pouco mais claro os principais fatores que fazem o vírus se espalhar entre regiões, né? Uma delas é justamente a quantidade de viagens internacionais ou viagens para lugares que são foco, que estão no seu epicentro agora. Então, hoje é mais fácil a gente saber quais são esses fatores e é fácil olhar atrás e criticar que foi muito cedo. Mas eu acredito que ter sido cedo fez com que não chegasse tudo de uma vez tão rápido, como aconteceu aqui. Então, eu acho, ainda que, claro, tem várias questões, tem a questão econômica, que também é muito forte, mas eu não acho que elas são questões concorrentes, a gente está falando de vidas, né? Então, elas se complementam, elas não é essa dicotomia entre saúde e economia, eu acho que ela é inexistente, ela é artificial, assim. Então, eu acho que foi prudente ter fechado, acho que foi precoce ter reaberto, mas eu entendo os contextos locais que, bom, enfim, então são várias conjunturas, o comércio também estava sofrendo de ficar fechado muito tempo, enfim. Eu acho que o importante aqui, a gente nem tem entrado muito na mobilização nessas questões assim, abre ou não abre, esse tipo de tratamento ou aquele outro tipo de tratamento, que são questões que têm alimentado muita polarização. Eu acho que a gente tem focado mais assim na coisa prática. O que dá para fazer? O que eu posso fazer agora, né? Se eu fizer só a minha parte e o meu vizinho, meu colega, meu companheiro não fizer, adianta. Então, eu acho que é o tipo de diálogo que a gente tem promovido ali naquele espaço que soma, que agrega, e as pessoas também se sentem à vontade para compartilhar dali o que elas acham que faz sentido e o que não faz. Então, essa é a maneira que a gente está encontrando para realmente ser um espaço democrático de compartilhar ideias diferentes, nesse sentido, né? Nesse sentido do cuidado mesmo. Então, esse é o nosso foco. E aí, pensando nisso nas ações, a gente começou muito com as redes sociais, principalmente o Facebook, a gente criou um grupo de mobilizadores. A ideia é que a gente trabalhe com meio que multiplicadores, né? Então, assim, cada um continua com as suas próprias redes, seus perfis, e aí compartilha as coisas que acham interessante que a gente está circulando nesse grupo, nos seus perfis, nas suas redes. E a intenção é que agora, nos próximos passos, a gente possa também usar outros canais, né? Que a gente começou com o Facebook, mas a intenção é ampliar também para o Instagram. Acabamos de criar uma página no Instagram, uma página também de Facebook, que antes era um grupo fechado, agora a gente já viu que funcionou, que está dando certo. Já na primeira semana tinha mais de 100 pessoas engajadas. E eu acho que o legal também é que, assim, é isso, não é uma iniciativa de uma pessoa, sabe? Não é a minha ação, não tenho o menor interesse em ser a dona dessa ação, porque eu acho que quanto mais gente se sentir parte, melhor, mais eficaz. É uma ação coletiva que só faz sentido se as pessoas se envolverem. Então, acho que tem muitos rostos, muitas mãos por trás dessa ação. Eu nem vou citar, mas acho que todo mundo que está ali naquele grupo inicial, de alguma forma, tem colaborado muito. E a ideia é que esse grupo possa crescer para chegar a mais pessoas, para furar nossas bolhas, né, que ainda são bastante localizadas, e chegar essa mensagem para mais e mais gente, que a gente tem muito a fazer. Eu acho que a gente não pode acreditar nessa sensação de impotência que inicialmente o vírus nos traz. Poxa, o que eu posso fazer agora? Sei lá, vou rezar, cada um com a sua fé, começa a jogar para uma outra instância, sendo que a gente também tem está muito nas nossas mãos, né? Da sociedade civil, do poder público, das empresas, são muitos atores e a sociedade civil tem um papel importante. Então, assim, sobre as ações tem essa ideia da página, a gente criou a hashtag, né, não baixe a guarda, então a gente pede para as pessoas postarem coisas que tenham a ver com a Covid na cidade, principalmente nesse sentido do cuidado, inserir essa hashtag. A gente tem pedido para as pessoas mudarem a foto do perfil e colocar um filtro. Também são ações pequenas e simbólicas, mas dão esse efeito de grupo. E mais recentemente, que você está super envolvido, a gente tem feito alguns vídeos, né? A gente convidou as pessoas a compartilharem
seus conselhos, suas recomendações, seus relatos, principalmente os profissionais da saúde, que estão nessa linha de frente, lidando com a situação ali no dia a dia, e a gente tem recebido vários vídeos e postando pouco a pouco cada um deles. Agora está saindo do forno um vídeo das pessoas envolvidas com a cultura na cidade, então artistas, muito com a ajuda da Natália, do Zinho, né, do Renan, eu sempre esqueço o nome dele, Renan Martins, a Natália, e você, o Felipe, está fazendo a edição desses vídeos, então está ajudando com essa parte mais audiovisual, e a intenção é um pouco essa, né, a gente vê rostos conhecidos, dizendo coisas que estavam aqui dentro de alguma forma, e você se sente reconhecido e amparado, né, um pouco dessa nossa intenção. E a gente quer fazer um vídeo também com os educadores, e com outras pessoas, sei lá, as pessoas das farmácias, dos mercados, todo mundo que de alguma forma está testemunhando, que está nos serviços essenciais, que não puderam fechar, o que estão vendo, o que querem pedir para as pessoas, né? Eu acho que é uma rede para poder se fortalecer mutuamente, para se ajudar mutuamente, assim. Perfeito, Carla. Vou só ler alguns comentários aqui de pessoas que estão participando. Temos aí 45 pessoas ao vivo nos acompanhando agora. Temos a participação da Raquel Miller, da Maria Luísa Tomás, do Luiz Cláudio, da Ana Maria Presoto, do Nivaldo, que está participando conosco também, do Luiz Cláudio, a Karina Tosato, que está participando, ela comenta: participar deste grupo ativamente me deixa muito feliz. É necessário que cada um faça bem a sua parte. Responsabilidade social, está aí o comentário da Karina. A Ana Elisa está participando, a Solange, o Paulo, como eu já disse, né? Tem mais um comentário que eu vou ler aqui, que é a da Sara, que está dando boa tarde diretamente da cidade de Bauru, e o do Dr. Fernando Ramos, que foi o último entrevistado na quarta-feira. Ele fala: Carla, você é uma pessoa de bem, obrigado pela ideia e pelo empenho. Tá aí os comentários de pessoas que estão participando. Se você que está nos vendo e já compartilhou essa publicação no seu perfil, se não, compartilhe se possível e mande aí a sua opinião, o seu comentário, que ele será exibido aqui e repassado para a Carla, que é entrevistada de hoje, neste sábado 11 de julho, e idealizadora do grupo Não Baixe a Guarda. Ela destacou, vou reforçar, existem as redes sociais, tem o grupo no Facebook Não Baixe a Guarda, mas agora tem a página também, não é isso, Carla? Não Baixe a Guarda, e o Instagram. Então, se quiser mais uma vez reforçar essas redes para o pessoal que está nos acompanhando já começar a seguir. Isso, Não Baixe a Guarda Porto Ferreira, o nome da página que a gente acabou de criar, que é uma página aberta, então a intenção é a gente poder convidar bastante gente para curtir e para acessar esses conteúdos, e as pessoas podem compartilhar também as informações que acharem relevantes lá. E a mesma coisa no Instagram, mesmo nome também, Não Baixe a Guarda Porto Ferreira, tudo junto, se colocar na busca vocês já conseguem encontrar. Beleza. E você falou assim que da participação das pessoas, né? Direta ou indiretamente, várias pessoas estão engajadas com essa ideia, com essa iniciativa. Queria perguntar para você como que você tem sentido a aceitação das pessoas para esse projeto, tanto os colaboradores, né, quanto os simpatizantes. Olha, Felipe, tem sido muito legal, assim, acho que todo mundo está também muito nessa sensação de querer fazer alguma coisa, às vezes não sabendo muito por onde começar, então, acho que o que eu fiz foi dar esse pontapé inicial, né, esse empurrãozinho, mas as pessoas estão topando, estão entrando, estão compartilhando as coisas, no começo elas estavam meio tímidas para gravar os vídeos, para mandar os vídeos, agora os vídeos já estão chegando, então eu estou percebendo que está ganhando mais e mais força. E eu acho que uma coisa que também ajuda é que, assim, não é uma iniciativa como de uma organização ou de um partido, não tem essa intenção política e não precisa ter consenso, né? Então, a gente não precisa assinar um manifesto, uma declaração que todo mundo concorde com A mais B. Não, é essa mensagem central, a gente está sintonizado nela, a gente tem as nossas visões, as nossas diferenças, mas a intenção é que aqui a gente possa se unir. Então, eu acho que a tendência é realmente só aumentar. Então, faço até esse pedido para quem estiver assistindo, para ajudar a divulgar e que chegue para somar, que mande sugestões, mande ideias, que a gente está super aberto.
E agradecer todo mundo que acreditou, que topou, que deu sugestões para melhorar, que é assim que se faz, né, uma ação de mobilização social, né? Tem que ser coletivamente. Exatamente. E pensando nessa ideia do coletivo que você comentou, muito se fala, né? Os profissionais da saúde, como nós sabemos e temos sempre que reforçar e destacar, estão na linha de frente do combate à pandemia e temos outros centenas de profissionais em diversas áreas que estão também, seja direta ou indiretamente, lidando com isso. Você falou dos serviços essenciais que não podem parar, mas temos aí, enfim, vários setores da sociedade que estão também, né, se mobilizando. Queria perguntar para você, pensando nisso e relacionando com a iniciativa do grupo, qual a importância da mobilização popular como esta do grupo Não Baixe a Guarda que você está desenvolvendo? Felipe, eu acredito muito na participação social, né, na mobilização social. As pessoas têm uma potência que às vezes elas até desconhecem, né? A gente às vezes nesse nosso modelo de democracia representativa fica numa postura às vezes de esperar ações do poder público. E é claro que nessa situação, numa pandemia global, seria importante que a gente tivesse sim esse direcionamento mais coordenado, mais claro, mais eficiente. Mas, se não tem, então, ainda mais importante que a sociedade civil tome essa dianteira e se proteja a si mesma, né? É uma coisa que a gente aprende muito com quem mora nas periferias, os grupos sociais, eles sempre falam isso aqui, sempre foi nós por nós. Então, se a gente não consegue esperar, né, assim, eu estou falando mais do nível central, federal, então vamos fazer a gente, né? A ideia é a gente passar essa mensagem, se a gente tivesse uma campanha centralizada, seria melhor, mas se não tem, a gente consegue usar as redes sociais também para fazer circular essa mensagem. Então, eu acho que, como é um problema coletivo, né, ele é um problema que atinge todos nós, né, como eu falei, de formas diferentes, mas chega para todo mundo. Então, é no coletivo que a gente tem que buscar soluções, né? Não adianta a gente individualmente achar que, eu acho que é esse caminho aqui, vou fazendo, porque não é suficiente, né? Essa lógica do cada um por si não funciona nesse cenário da pandemia. Eu acho que ele não funciona nunca, mas principalmente em questões que têm importância pública, né? Que fogem da alçada mais individual, particular, privada, né? Então, é no coletivo que a gente tem que encontrar essas respostas também, e dialogar, entender será que isso que eu estou passando também é uma coisa que o outro está passando, as minhas inseguranças. Eu acho que criar esse espaço de troca, ele é muito empoderador, ele é muito forte. Então, eu acredito, eu tive muito tempo no outro lado do balcão, nas políticas públicas, trabalhando como governo, e eu sei que é importante essa pressão popular, essa organização, as demandas que vêm, elas fazem a diferença. A gente tem que participar e aprender a participar mais das decisões que nos concernem, né? Das coisas que têm impacto sobre o nosso dia a dia. Então, esse grupo também começa a criar essa conscientização do poder que cada um tem, né? Como cidadão mesmo. Eu acho que tem esse efeito colateral. Perfeito, Carla. Você tocou numa questão, vou até fazer questão de acrescentar essa pergunta, né? Que é a questão das redes sociais. A gente sabe, infelizmente, tem muita coisa boa, mas também está circulando muitas informações falsas, desencontradas, tendenciosas, que estão aí atrapalhando, essa é a palavra, atrapalhando o combate da pandemia. Eu queria ver como que você, então, sente essa questão das redes sociais na pandemia, porque tem o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo, que é as mobilizações que podem estar aí ajudando a conscientização da população, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa temática das redes sociais. Eu acho que elas são fundamentais nesse momento, inclusive para a gente não se sentir sozinho, né? Então, já que a gente está tendo que ficar isolado fisicamente, as redes, elas nos dão um pouco desse, mesmo quando não se trata de mobilizações e tal, mas elas nos dão um pouco essa sensação de proximidade, né? De manter o contato com quem a gente gosta, que a gente, né, lê coisas e se sentir um pouco mais inteirado, já que a gente está sofrendo várias limitações físicas.
Então, eu vejo isso como uma coisa super positiva, assim como é isso, a gente não pode ir para as ruas, né, exigir as coisas, ou dialogar, ou tudo. Então, a gente pode fazer isso nesse meio virtual. Mas acho também que é um espaço, como já, independente da pandemia ou não, é um espaço onde também estão se disseminando muitas informações falsas, né, muitos oportunismos, muitos usos políticos e de má fé. Então, acho que agora, mais que nunca, é importante ter um senso crítico para avaliar o que está chegando para a gente, né, e buscar sempre ver qual é a fonte, se fiar e se basear em informações científicas, né, e acho que esse diálogo também tá mais aberto, e acho que é um diálogo, Felipe, também de uma forma amorosa, porque essa forma do embate, né, do botar o dedo no você não está fazendo isso, ou você está fazendo aquilo, não é produtivo agora, né, eu acho que a gente precisa pensar. Acho que vocês até trataram isso em outras lives, né? Acho que foi o doutor Fernando que falou que a gente, uma analogia com a guerra. Se a gente está em guerra, o nosso inimigo é o vírus, né? A gente tem esse grande inimigo. Então, a gente não deveria perder a munição entre nós, né? Trocando chumbo entre nós e deixando a via livre para o vírus passar. É um pouco disso que a gente está fazendo inconscientemente. Então, acho que a intenção também é usar as redes sociais para desmistificar muitas coisas, assim, nem medo demais, né, que paralisa, que assusta, que trava a gente, que deixa a gente em pânico, mas nem medo de menos, que nos descobre, né, deixa descobertos, tira a nossa precaução. Então, encontrar essa medida de qual é o medo adequado, se isso existe, a gente consegue fazer pelas redes sociais. Então, eu vejo mais vantagens do que desvantagens agora. É o nosso veículo principal. Perfeito, tá aí os esclarecimentos e a opinião da Carla. Vou ler mais uns comentários aqui. A Valquíria de Lima está falando: querida filhada Carla, que alegria vê-la. Dias difíceis. Se cada um fizesse sua parte, seria muito melhor. Saudades de vocês. Tá aí o comentário da professora Valquíria de Lima. O Luiz Cláudio falando: isso é cidadania e cuidado com as pessoas e o país. Excelente iniciativa e um bálsamo em meio às pandemias sanitária e moral que estamos vivendo. O Vitor Fabiano participa também, falando que a Carla Borges deixa carinho por onde passa, e a Dirlene Aparecida Neto está dando parabéns para a Carla Borges, que é idealizadora do grupo Não Baixe a Guarda. Você estava falando sobre a importância dessa mobilização. Perguntar agora é um pouco pleonasmo, né? Mas vale reforçar. Qual é a importância da conscientização popular nesse momento? Porque a mobilização, ela é importante, fundamental para levar a conscientização. Só que a conscientização em si tem um papel essencial nesse momento de combate ao vírus, né? Queria que você falasse, então, da importância da conscientização popular sobre os riscos que a pandemia nos impõe. Isso, elas são coisas que estão conectadas, né? Uma leva a outra, mas são coisas diferentes mesmo. Eu acho que a conscientização ela é importante porque, primeiro, que ela provoca mudança de comportamento, né? É muito difícil a gente se convencer, de fato, a ter que ficar em casa, lavar as compras loucamente, ficar lavando a mão a cada momento. Quer dizer, são mudanças na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente só vai conseguir implementar se a gente entender para que elas servem e ver a eficácia de cada uma delas. Então, ela é importante para provocar essa mudança de postura que agora é urgente, né? Necessário, urgente. Então, isso tem esse valor. Mas acho também que é importante porque as pessoas começam a perceber que elas têm o que fazer, né? Tem coisas que estão na governabilidade delas. E eu acho que isso tira a gente daquela sensação que eu falei de impotência para um lugar de potência, e cada um dentro da sua esfera, assim, que seja ali dentro da sua casa, ou nas relações que estabeleceu, familiares ou profissionais. A gente tem uma rede de incidência e de influência perto da gente sempre. Então, eu acho que uma maneira de passar essa mensagem também é pelo exemplo, né? E quanto mais a gente está consciente, está convencido de que é o correto a ser feito, é se cuidar, é se precaver, não só por mim, né? Às vezes, por mim, eu não acho que eu vou pegar, ou que eu
eu estou num grupo que se recupera fácil e tal, mas e o outro, sabe? Eu posso ser um vetor, eu estou disposta a carregar essa responsabilidade de poder ter levado o vírus para alguém que eu amo, porque é disso que se trata, né? É disso que se trata também. Então, acho que é importante que as pessoas tenham clareza do que está em jogo, né? E qual o papel de cada um. Então, cada um tem o seu papel individualmente, as empresas têm um papel, o poder público tem um papel, e aí em todas as esferas, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal. Então, quando a gente se conscientiza, a gente aprende também a saber o que pedir para cada um, né? O que cobrar de cada um. Então, assim, não dá para a gente só cobrar do poder público se a sociedade civil não colabora. Também não dá para cobrar só da sociedade civil que está aí perdida, tipo, com um monte de informação desencontrada, um volume de fake news, tudo mais, né? O uso político que tem se dado, e ela não sabe o que fazer e às vezes não consegue aderir necessariamente àquelas. E não só por não saber o que fazer, às vezes não pode mesmo, não tem condições de parar de trabalhar, enfim. Então, também não é responsabilidade só da sociedade civil. Então, quando eu falo que é o papel de todos, é o papel desses atores todos, que têm muito a fazer em diferentes proporções, né? Claro que não se compara o que o governo pode fazer e o que a sociedade civil pode fazer. Mas, se é um vírus que se dissemina pelo contato entre as pessoas, então algo está na nossa governabilidade, sim. E é nisso que a gente tem apostado, né? Nisso que a gente tem... essa tecla que a gente tem batido, assim, mais. Perfeito. Tá aí os esclarecimentos da Carla, que é idealizadora do grupo Não Baixa Guarda. Queria que você agora destacasse mais uma vez, agora durante a entrevista, para as pessoas que estão nos acompanhando, né, mandando a sua opinião, o seu comentário, e que desejam participar dessa iniciativa, colaborar com essa iniciativa. O que essas pessoas devem fazer? Bom, acho que a primeira coisa é se apropriar da iniciativa também. Eu agradeço super esses comentários todos, mas acho que foi só um pontapé inicial mesmo que eu dei. Não é uma mobilização minha, uma ação minha. Ela só vai fazer sentido se ela for nossa, né? Então, de fato, acho que o mais importante é as pessoas se sentirem parte disso. Então, entrar na página, curtir a página, compartilhar os conteúdos que são postados lá, compartilhar de lá para os seus perfis as coisas que te fizerem sentido, que você quiser impulsionar e fazer chegar em outros círculos, convidar mais gente para participar dessa página também. E acho que isso em termos da mobilização, mandar vídeos, né? São várias ações que acho que as pessoas podem se informar mais até depois ali no próprio grupo. Mas o que eu acho mais importante para aderir a essa mobilização é ser coerente com o que está dizendo ali, pedindo, e aplicar isso no seu dia a dia, né? Então, espalhar essa mensagem também dando exemplo, seguindo à risca essas medidas, ou tanto quanto possível, dentro da capacidade de cada um. Tentar, se você recebe um convite para sair, ou um convite para ser visitado, você saber dizer não e explicar por que não. É pedagógico, é importante, e acho que antes de acusar outra pessoa, né, você está sendo responsável, né? Não, compreenda que a pessoa também tem suas razões, mas talvez não tenha se sensibilizado como você já está sensível. Então, eu acho que a intenção é fazer, com esse acolhimento, com essa empatia também, transmitir essa mensagem, né? E que eu acho que a gente pode fazer é se perguntar o que você, na sua esfera, no seu dia a dia, você consegue fazer para fazer a diferença nessa hora. E tem muita coisa, por exemplo, talvez, se você manteve o seu salário, se você continua recebendo, sei lá, sua aposentadoria, sua renda não mudou, por que não manter a renda de quem trabalha com você, ou para você, ou de quem você consome os serviços, mesmo sem receber o serviço por enquanto? Então, dispensar as faxineiras, sei lá, vamos pensar coisas criativas, né? A gente tem que agora usar da imaginação para ver como a gente pode ajudar. Então, se eu conseguir comprar um pacote antecipado de manicure, que eu vou depois fazer quando tiver abertura, até porque aqui em casa ninguém vai ver minha unha mesmo. Então, mas quando reabrir, eu já tenho um crédito, mas agora eu sei que essa pessoa não está fazendo, não está atendendo e está precisando. Isso pode ajudar. Coisas não financeiras também, não é só dessa esfera financeira. Se você der um conselho, se você estiver aberto,
para dar uma orientação para pessoas que precisam mais. Imagina, se está sendo difícil para a gente, e muitos de nós temos várias situações privilegiadas, sempre olhando para o lado, a gente vai ver alguém que está numa situação mais difícil ainda e que talvez você possa ajudar, nem que seja dando um ouvido, né? Mostrando, falando, olha, eu também estou assim, também estou super ansiosa, não estou conseguindo dormir. Às vezes, só da pessoa ouvir que ela não é a única já é uma super ajuda, né? Então, assim, o que eu posso fazer? O que está na minha governabilidade, além de não sair, além de fazer todas essas medidas? Eu acho que agora é hora da gente também ser solidário, né? Assim, é começar a fazer coisas para além do discurso, assim, da boca para fora. Agora as pequenas ações vão fazer diferença e vão poder salvar vidas mesmo. As pequenas ações terão um peso grande, né, no caso. Lendo aí alguns comentários, pessoas que estão participando conosco, o Nivaldo fala, infelizmente no Brasil as pessoas elegem como inimigo quem pensa diferente. Só o debate leva ao progresso e desenvolvimento, dentro daquilo que você tinha comentado, da importância de não trocar chumbo entre o mesmo lado da guerra, né? E sim contra o adversário, que nesse momento é o vírus e essa pandemia. A Ana está participando também, a Dionice Sampaio fala, orgulho de mulheres como você que enobrecem nossa raça, ela fala. O Pedro está falando, boa, Caju, estamos juntos, e a Ivete Borges dando parabéns para nós e agradecendo aí as colocações e a entrevista. Então temos a participação aqui de várias dezenas de pessoas acompanhando aí a opinião, os esclarecimentos da Carla Borges. Agora, Carla, saindo um pouco desse âmbito local que nós estamos e que é importante, mas também tendo a dimensão de que é um problema global, por isso pandemia, que atingiu aí da Ásia, América, passando pela Europa, né? Eu falei no início da entrevista brevemente que você, embora nascido em Porto Ferreira, ferreirense, esteja agora morando aí em Luxemburgo, que é um país pequenininho, não sei se já é leste europeu, mas beirando talvez, não é leste europeu, né? Mas assim, queria perguntar para você como que foi o pico da crise aí em Luxemburgo e como está a situação do país e da Europa neste momento. Tá legal. Luxemburgo é um país pequeno, tem 620 mil habitantes, fica bem no centro, assim, da Europa, e é um contexto bem diferente, né? Eu acho que aqui na Europa, assim como em outros países, em outros continentes, mais ao Oriente, a gente ficou sabendo da pandemia já com os casos chegando, né? Então, de que a gente se deu conta de que era uma pandemia mesmo, um problema global, que estava muito além da China e dos primeiros casos que começaram a aparecer ali na Itália, mas que era uma coisa generalizada, para quando começou a aparecer gente no próprio prédio contaminado, foi muito rápido. Então, eu acho que teve essa diferença, né, grande, e eu acho que o que marcou muito aqui foram aquelas imagens terríveis, né, de Bérgamo, com aqueles caminhões lotados de pessoas, aquelas imagens dos funerais, as famílias sem poder acompanhar. Então, chegou com esse peso violento, né, da intensidade. Então, o fechamento não foi nem uma questão muito contestada, foi uma coisa meio natural, assim, não natural, porque foi tirar totalmente todo mundo da sua rotina, mas de imediato, assim, a partir do dia 14 de março, já se fechou. Por isso que eu digo, foi muito próximo aí com vocês, que eu sei que foi por aí também que fechou tudo em Porto. Mas aqui era isso, os casos também, apesar de ser um país menor e é muito mais fácil de você gerir, um país que tem recurso e tudo, mas também no começo saiu bastante do controle. Então, foram bastante casos, começou o primeiro caso aqui dia 11 de março, e aí dali a 20 dias, menos de 20 dias, estava com 260, e assim foi aumentando muito. Então, o nosso pico aqui foi mais ou menos dia 29, final de março, que teve aquele auge muito grande, com 176, 177 casos novos por dia. E só que daí, rapidamente, com o fechamento, ele teve um impacto muito rápido. Então, assim, se passou 2 meses, praticamente 2 meses e meio, 3 meses quase, totalmente fechado.
Claro que a gente também via algumas exceções na rua, as pessoas que também não seguiam, que encontravam as brechas, né? Mas eram exceções, eram em menor número. Então a gente viu uma adesão muito grande, até por causa desse medo que chegou para todo mundo. E aí, a partir de maio, comecinho de maio, os casos baixam bastante. O sistema de saúde começou a dar conta mesmo. Na verdade, ele nunca chegou a colapsar aqui. E começaram a ter 4 casos novos por dia no país inteiro. Então, se entendeu que já podia ser o momento de rever as normas, né, e começar a flexibilizar um pouco. Então, o governo ele traçou um processo progressivo de reabertura. Então, não abriu tudo de uma vez, foi abrindo setor por setor, dos mais urgentes aos menos urgentes. E hoje a gente está numa situação em que as escolas voltaram, apesar de esquemas totalmente de rodízio, de distanciamento, né? Tá tudo num módulo meio de emergência, mas as coisas estão voltando, até os restaurantes chegaram a voltar, mas com essas condições, que sejam em lugares abertos, que se use máscara o tempo inteiro, e na mesa não, mas, enfim. E aí agora, mais recentemente, o que aconteceu com essa reabertura, a gente também está vendo aqui um pouco desse clima que a gente viu em Porto e em outras cidades aí do interior, de que já passou. Porque é isso, é do ser humano querer acreditar que já está tudo bem, enfim, ufa, sobrevivemos, né? Só que o que aconteceu? Os casos estão voltando a subir. Então, desde o dia 7 de julho, agora, os casos começaram a aumentar, a gente teve 47 casos novos já de anteontem para ontem, que foi o último dado que eu peguei. Então, de novo, o governo já começa a dar outros sinais, eu acabei de receber, eu esqueci de pegar aqui, mas tem uma comunicação muito forte também do governo com a população, e a gente recebeu um panfletinho que parece o nosso grupo aí, tipo, não baixe a guarda, sabe? Tipo, não é hora de fazer festa, não deixe em casa suas máscaras. Então, estão nesse movimento de dizer para as pessoas que o vírus ainda está aqui, ainda está circulando, ainda é uma ameaça, né? Então, a gente está percebendo isso. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante de compartilhar é que houve agora uma mudança de estratégia na maneira de enfrentar os casos, né? A primeira foi o lockdown total, o confinamento total. Quando os casos começaram a ficar mais equilibrados, mais sob controle, começou a se abrir de um jeito muito cuidadoso e fiscalizado, com muita comunicação para as pessoas, né? E com apoio, né? Então, distribuição gratuita de máscara, uma série de coisas. E agora, o que eles estão fazendo é um teste, tentando testar massivamente. Eles vão testar quase a população inteira, claro que por amostragem, mas muita gente. Eles vão conseguindo perceber onde estão os focos localizados no país, e aí incidir mais e enrijecer mais as medidas nesses lugares. Então, se perceber que o contágio está se espalhando pelas crianças que estão em idade escolar, então é pela escola, então vamos rever a abertura da escola. É nessa região que tem, sei lá, setor industrial X, então eles conseguem mapear um pouco melhor e não precisar fazer um confinamento generalizado. Então, eu acho que isso é uma das ideias, e assim, claro, acho que também a gente pode pensar, mas é que aí é um país desenvolvido, tem dinheiro, é pequeno, mas eu acho que tem muitas coisas que a gente pode pegar como exemplo desses outros países que não são coisas custosas, não são coisas que dependem de grandes investimentos, assim. Por exemplo, a questão da comunicação, né? Toda prefeitura, governo estadual e federal tem verba específica para a comunicação com os seus cidadãos. Então, pelo menos passar essas mensagens de uma maneira mais clara, organizada, sobre o cuidado, é possível fazer, né? Então, eu acho que isso deu muita segurança para a gente aqui, é saber que não tinha informação desencontrada, que a cada tanto a gente recebia o porquê sim e o porquê não de cada medida, né? Então, você entendendo, você tem mais chance de aderir mesmo, porque você vê que não é uma coisa assim impensada, né? Uma coisa que tem lógica. Então, eu acho que tem várias coisas que dá para a gente aprender com os erros e com os acertos desses países que, mesmo que tenham outras condições, eu acho que tem muitas similaridades também. São países pequenos, né? Uma população que tem, sei lá, 6 vezes a de Porto, né? Então, eu acho que é possível a gente fazer comparações e aprender com as experiências uns dos outros lugares. Perfeito. E o Brasil teve, de certo modo, um tempo para entender como as coisas estavam se comportando. Talvez na Ásia tenha sido muito rápido, mas já na Europa,
que teve um certo tempo para entender o que os governos fossem fazendo, que estava dando certo, que não estava, porque foi novo para todo mundo, isso é fato, né? Só que aqui nas Américas o vírus demorou um pouco mais para chegar do que aí na Europa. E é constantemente esse aprendizado, né, do que está funcionando, do que não está. Em relação às testagens, o Brasil tem esse problema, não está sendo feito um grande volume de testes, e a importância das testagens, como você comentou, seria justamente mapear e daí sim elaborar estratégias mais direcionadas para conter determinados focos, né? Então, o problema da subnotificação aqui no Brasil, na nossa cidade e região como um todo, é bastante intenso por conta da pouca disponibilidade de testes, né? Não que não hajam testes, sim, tem, mas não como você comentou, que está agora sendo feito aí em Luxemburgo, né? Queria que você falasse, trazendo, você que está acompanhando aí da Europa a realidade de Porto Ferreira, mas do Brasil também, queria que você comentasse o que você está achando e como você avalia a gestão dessa crise aqui no Brasil e se, como você já tinha adiantado, a politização da pandemia, que não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários outros países, né? Se essa politização, na sua opinião, pode ter colaborado para que hoje o Brasil seja o epicentro dessa pandemia e já some aí mais de 70 mil mortos. Olha, Felipe, acho que realmente a gestão da pandemia no Brasil não poderia ser pior, né? Na verdade, quando a gente acha que já chegou no limite, a gente ainda se surpreende com esses desencontros de informação, de orientação, então é bastante triste ver isso. Acho que sim, que a polarização tem contribuído para que as pessoas se sintam, para gerar essa sensação de desconfiança, de insegurança em relação às informações que chegam para a gente. Então, cada coisa que a gente ouve falar já fica perguntando, mas será que é isso mesmo? Ah, será que não é alguém que está com segundas intenções? E a gente vai ficando todo mundo meio paranoico, né? Então, eu acho que isso tem uma contribuição muito grande, com certeza. São informações muito fragmentadas, muitas informações falsas mesmo. A descredibilização da ciência é uma coisa muito grave que está acontecendo aí, porque pelo menos a gente se fia na ciência, nos dados, nas evidências, que são fatos, não são opiniões, né? E nem isso tem sido levado muito a sério. Os meios de comunicação também estão descredibilizados, então acaba que as pessoas perdem a referência. Então, isso ajuda, sim, a deixar o caminho livre para o vírus passar, fica essa sensação um pouco de cada um por si, cada um fazendo o que acha certo, né, tomando o medicamento que acha mais certo, e aí eu não responsabilizo só as pessoas, acho que se gerou uma situação assim, de uma forma muito deliberada por esse governo, né, atual, o governo federal. Então, assim, eu volto a dizer que a gente tem esse inimigo comum, que é o vírus, e que a gente só tem condições, de fato, de fazer face a ele se a gente se juntar. Então, acho que a gente deveria economizar nossas energias até para a nossa imunidade ficar mais alta, que a gente possa ver de frente quais são os problemas e o que a gente pode fazer para enfrentar. Essa divisão toda, ela enfraquece, né? Eu acho que a pandemia, ela escracha as nossas fragilidades, né, sociais como um todo. Então, ela abriu uma fenda aí onde a gente consegue enxergar o que está bem e o que não está, né? Então, ela intensifica o que a gente tem de pior, o ódio, essa competição, essa tendência a polarizar, mas eu acho que também ela potencializa coisas boas também. Então, a gente tem visto muitos movimentos de solidariedade, multirões de distribuição de alimentos, vaquinhas, doações, as pessoas também estão se mexendo para fazer coisas, então eu também quero chamar atenção para isso, né, para a gente não ficar sempre também só nas notícias ruins, que isso consome também muita gente. Eu tento, quando a coisa aperta, eu tento olhar para essas coisas, assim, que eu acho que ajuda. E também pensar, assim, que eu não gosto muito dessa ideia de falar de politização da pandemia, porque eu acho que tudo que diz respeito ao que é público, né, o que diz respeito à esfera pública, todos nós, e a políticas públicas, de alguma forma é político, né?
Então, assim, é natural que a pandemia seja política também, e as medidas para se enfrentar essa pandemia também sejam políticas, mas políticas no bom sentido, né? Acho que a gente precisa resgatar o bom sentido da definição de política, que não é a politicagem, não é aquelas disputas do micropoder, das influências, dos interesses eleitorais, partidários, né? A gente não está falando dessa política, a gente está falando de uma política que é uma política que preocupa com o todo, que preocupa que a minha ação vai implicar na tua saúde, né? E que a decisão de um governo implica na saúde da população. Então, isso é, sim, político. O problema não é que seja político, o problema é que seja polarizado. Como se a gente só tivesse dois caminhos possíveis, né? Nessa miríade nessa diversidade que a gente tem no nosso país, que a gente só tivesse duas visões de mundo possíveis, né? Então, logo, se você é a favor de certo medicamento ou de certas medidas, você é desse grupo, então eu não falo mais com você, e se você é a favor ou contra, se lá você é do outro, quer dizer, se gera um jogo de futebol quase, assim, que ele não é racional, né? Ele é mais passional e, como tal, ele não é inteligente e não soma, não agrega, não corrige, não ajuda nada, na verdade, só atrapalha. Então, eu acho que agora a gente tem que um pouco se desarmar mesmo, já que a gente está usando metáforas bélicas, infelizmente, né? Infelizmente. Que está na nossa cultura violenta, ainda usar essas metáforas bélicas, mas tentar se desarmar um pouco e se colocar no lugar do outro e tentar encontrar brechas para que esse diálogo aconteça. Claro que tem algumas pessoas que estão fechadas e não vão querer dialogar, ok, mas tem muitas que sim, realmente estão só perdidas e não estão querendo esses referenciais, né? Então, eu acho que a gente também não pode desistir disso, de incidir nessas pequenas esferas que estão ao nosso alcance. Então, eu acredito muito nisso. E aí eu queria só voltar num ponto anterior também das Sim. coisas que eu acho que são bem úteis, são as informações, né? Esses dados que eu acho que a cidade está indo muito bem, em Porto Ferreira, esses dados, assim, os boletins atualizados. A gente também tem a opinião da prefeitura de uma forma transparente a cada tempo, eu acho que tem sido interessante. Os profissionais começando a se manifestar mais publicamente também, de todas as vertentes, de todas as visões diferentes também. O Fábio também ter feito os gráficos, e a Lívia também, né, que você entrevistou. Sim, Lívia Com base Santana. nos dados oficiais do município, a Lívia Santana. E o Fábio Dickfeldt tem acompanhado também, então eu acho que esses gráficos, eles dão noção para a gente, poxa, está aumentando, está diminuindo, teve algum reflexo, fechamento, a gente vê pelo último gráfico que o Fábio publicou, que os casos, sim, estão subindo e estão subindo rápido, mas já houve uma desaceleração desde que se fechou, e a tendência é que daqui a umas semanas isso seja mais nítido ainda, porque claro, os dados sempre são um retrato do passado, né? Eles não falam do agora, eles falam do que já foi registrado. Então, o que está acontecendo, os números de agora refletem o nosso comportamento de 2 semanas atrás. Então, se mesmo assim já apareceu um pouquinho, deu essa baixadinha, eu sou otimista em achar que se continuar esse isolamento, a gente tende a reverter e conseguir controlar melhor esses casos. E uma série de outras medidas, né? Uma medida não exclui a outra. Então, não é porque está isolado que a gente tem que deixar de tomar cuidado com máscara, com todas as outras coisas. E quando reabrir, menos ainda, não é sinal de que já está tudo bem, não tem mais o vírus aí para se preocupar. Não, infelizmente, essa preocupação vai conviver com a gente por um tempo, né? De maneiras diferentes. A gente tem que estar aberto para se adaptar. É o que o planeta está pedindo agora, eu acho. E a gente, como ser humano, é bom nessa característica de adaptação, né? Só precisamos colocar em prática agora nesse momento. Só queria voltar numa questão que tinha passado, que é se você percebeu semelhanças ou diferenças em relação ao comportamento das pessoas aí, em Luxemburgo, na sua comunidade, onde você mora, com as atitudes que você tem ouvido dos relatos aqui no Brasil, e quais são essas diferenças e quais essas semelhanças. Felipe, eu acho que assim, como aqui o contexto foi diferente, né? Como eu falei, que chegou de uma vez e as notícias, os números viraram nomes muito rápido aqui. Então, não teve essa hesitação, essa dúvida, será que é mesmo sério? Será que vai chegar? Não, chegando, causando um estrago grande. Então, claro que foi diferente a reação das pessoas por isso.
Tem essas semelhanças que eu falei, que agora que eu estou sentindo um pouco mais esse clima de já passou que eu senti aí, né? Agora inverteu um pouco o jogo, porque aqui agora começou a abrir, então por isso que eu acho que está muito ligado à flexibilização, esse clima de já passou. Mas acho que sim, são seres humanos tentando lidar com o indecifrável, né? O indefinível ainda, que é esse vírus desconhecido, e tentando se agarrar nas informações que circulam. Então, eu acho que quanto mais direcionada e mais claras as orientações, mais as pessoas tendem a aderir. Então, eu acho que aqui as pessoas aderiram mais, porque não existia essa confusão, assim, mas eu não acho que é porque não consigo avaliar, eu também não estou aqui há tanto tempo para avaliar, assim, o perfil, né, das pessoas. É muito heterogêneo, acho que aqui as fronteiras são mais líquidas, né, na Europa. Então, aqui o país de Luxemburgo é formado grande parte por estrangeiros, então não adianta também só o país fazer alguma coisa se a França, a Bélgica, a Alemanha não cuidarem também. Então, é um pouco outro cenário. Então, precisa estar muito mais interligado, é bastante interdependente. Mas eu vejo semelhanças e vejo diferenças também. Eu acho que aí teve essa resistência maior em levar a sério e essa tendência a já querer logo achar que já passou, né? E uma preocupação com a economia como se fossem adversários, sendo que se as pessoas não estiverem vivas, elas não vão estar lá para consumir nem para continuar com seus negócios. Então, tem uma questão de emergência. E outra, a economia já está impactada em grande medida, fechando. De qualquer forma, já estaria impactada, né? Claro, globalmente também, né? A gente não é um país isolado. Então, se o mundo inteiro está enfrentando isso, de alguma forma, pode ficar aberto o que for. O Brasil, os outros países estão consumindo menos já estão escolhendo suas prioridades, e isso vai impactar. Então, é melhor a gente aceitar isso e se proteger e se antecipar a algumas coisas, né? E criar outros modelos, e ser criativo e tentar ver como se ajudar, colaborar, encontrar formas cooperativas de vencer esse vírus, né? Perfeito, Carlos. Vou ler só um comentário que chamou atenção aqui, é da Graça Azevedo. Ela dá boa tarde para você, parabeniza pela iniciativa e fala: a última vez que a vi, você era adolescente, agora vejo uma pessoa adulta com espírito elevado. É bem sobrinha mesmo da minha amiga Márcia Borges. Beijo no coração. Então tá aí o comentário, a participação da Graça. Já passamos de 1 hora de entrevista, gostaria já que a gente pudesse ir encaminhando para uma finalização, e uma finalização, de certo modo, talvez apontar uma luz no fim do túnel e despertar um sentimento de esperança que é importante no meio de todo esse contexto pesado, né, que nós estamos vivendo. Queria perguntar para você como que você vê esse mundo pós-pandemia e se você acredita que é possível que essa situação atual possa gerar bons frutos no futuro e quais seria. Muito se fala de empatia, de solidariedade, às vezes esses pensamentos ficam um pouco abalados quando você vê muitas pessoas tendo, eu não estou falando das que não têm a informação, estou falando das que têm a informação, que sabem sobre a importância dos cuidados, que mesmo assim desobedecem às regras sanitárias, né? Fica um pouco abalado esse pensamento de solidariedade quando você vê que, inclusive o Dr. Fernando Ramos relatou isso, que os produtos médicos, medicamentos, os EPIs, seguiram a lei da oferta e da demanda, uma questão de saúde no meio dessa pandemia, né? Mas queria que ainda assim você dissesse, né, se você acredita que essa situação toda pode gerar bons frutos num futuro próximo. Felipe, eu sou otimista, né? Eu acho que, claro, não podemos romantizar toda essa situação. Eu acho que a gente está vivendo um período talvez o mais difícil da nossa contemporaneidade mesmo. É um desafio que não é pequeno. Mas eu acho que essas crises, elas chacoalham a gente, né? Tiram a gente da zona de conforto. E eu acho isso positivo porque faz a gente pensar e imaginar que as coisas talvez possam ser diferentes e possam ser melhores em alguns aspectos, né? Acho que é inevitável a gente pensar quais tipos de comportamento nos levaram a isso, né? Que tipo de relação que a gente tem com o ambiente, com o outro.
não acho que são coisas desconectadas, eu acho que esse tempo todo de retiro forçado, quase, digamos, né, que, claro, para muita gente o trabalho triplicou, não é que é um retiro que a gente está tendo mais tempo, não, mas eu acho que, de alguma forma, a gente tem mais silêncios, né, o isolamento traz esses silêncios e a gente começa a ter espaço para olhar para coisas que a gente não acabava não olhando no dia a dia, naquela correria, naquela pressa que a gente vive na nossa sociedade. E aí já não é uma coisa só do Brasil, uma coisa global mesmo. Acho que a gente vai ter um passivo grande e a gente vai ter que estar muito amoroso e generoso para cuidar uns dos outros, né? Eu acho que a gente não pode ser ingênuo de pensar que vai ser, ufa, acabou, vamos festejar, porque, assim, a gente tem muitos lutos inconclusos, né, das famílias que não estão podendo acompanhar até o final, essa situação chegando de repente em muitas famílias, a gente tem que ter solidariedade para olhar para isso também, assim, então, você que trabalha com memória, né, que acho que também é um tema que nos une aí, a gente parar para prestar homenagem para essas pessoas, ainda que sejam pessoas distantes, desconhecidas, que são vidas, né, e cuja partida elas vão para que a gente cuide da nossa vida, né? Então, que a gente consiga acordar a tempo. Então, tem mensagens aí que elas precisam ser processadas, e eu acho que vai levar um tempo para a gente elaborar isso como sociedade de uma forma coletiva, fora os efeitos econômicos e tudo. Mas, assim, eu acho que tem umas coisas muito interessantes, uns aprendizados que estão chegando nesse período de quarentena, de pandemia, que são irreversíveis. Eu acho que tem alguns véus que estão caindo da nossa frente que a gente não vai conseguir recolocar, tem coisa que a gente não vai conseguir deixar de ver mais. Por exemplo, que é possível desacelerar, né? É possível, foi possível, o mundo inteiro parou em uma semana, assim, de uma semana para outra, parou por 2, 3 meses. Quer dizer, pensar isso um ano atrás ia parecer a coisa mais maluca, né? Sei lá, se eu fosse numa cartomante que me falasse isso, eu ia falar, acho que não ia acreditar numa previsão dessa. Então, quer dizer, é possível parar e ao contrário. Se a gente não parar, é que daí pode ser mais problemático. Aliás, né, a nossa pressa toda que também está gerando muito dessa situação. Então, o mundo não vai acabar se a gente parar, talvez ele acabe se a gente não pare. Isso é uma das coisas que eu acho que está muito evidente, né? Também ela fez a gente rever prioridades. Então, a gente não está mais perdendo tempo com aquelas coisas desnecessárias, né? A gente está realmente focando nossa energia com o que é relevante, inclusive do ponto de vista do consumo. Não sei, eu tenho certeza que muitas pessoas não estão sentindo, assim, tanta falta de coisas que pareciam necessárias, mas que agora que você não tem jeito, não são tão necessárias assim, e outras que são, ficam mais nítidas ainda. Então, a gente vai poder saber priorizar melhor as nossas escolhas e com quem a gente quer passar o nosso tempo, o que a gente quer gastar nossa energia. Eu acho que isso vai ficando mais claro, a pandemia acelera esse processo, né? E aí, do silêncio que eu falei também, eu acho que é o momento, a gente costuma achar que o silêncio é ausência, né, vazio, solidão, mas eu acho que o silêncio ele é uma oportunidade também para olhar para dentro. Eu brinco que a saída, quando aperta a coisa, a saída é para dentro, né? Então, eu acho que a gente aproveitar esse momento para se fortalecer da maneira que puder, de fazer medidas de autocuidado, é muito importante para a gente, inclusive, estar bem para essa reconstrução que vai ser demandada da gente aí nesse pós-pandemia, né? Então, a gente tem que se cuidar, para além de evitar de pegar o vírus, mas para a gente também emocionalmente, mentalmente, estar bem. Sei lá, outra coisa que eu acho que fica muito nítida é essa separação entre natureza e o ser humano, que é uma coisa mentirosa, né? Que não existe. Os indígenas sempre ensinaram para a gente que a gente é a natureza, né? E agora isso fica muito nítido, porque não basta só um se cuidar e tomar uma decisão que não vai conseguir reverter se todos não agirem em conjunto. Quer dizer, mostra o quanto a gente é sistêmico, quanto a gente está conectado, a minha ação interfere na sua e vice-versa. São coisas óbvias, mas que agora a gente está vendo a consequência prática, né? Então é didático, embora seja de uma forma muito dolorosa, uma pena que tenha que ser dessa forma, mas é inevitável que essas coisas fiquem claras, assim. A Terra é uma, a casa é única, e a gente vai ter que se juntar aí para poder resolver esse problema que a gente também ajudou a criar, né? Então, eu acho que
essas mensagens estão circulando em algum lugar, e quanto mais as pessoas estiverem abertas para ouvir, para pensar sobre isso, mais elas vão conseguir se fortalecer, mais elas vão conseguir se ajudar e alimentar essa solidariedade. Eu acho que tem muita gente que tem a primeira reação de pensar de forma egoísta, e pensar no seu e tal, mas tem muita gente que já está olhando um pouco mais para fora, né? E eu prefiro acreditar que essas pessoas vão fazer um número grande, cada vez maior. É isso, a gente quer um mundo diferente, um mundo melhor, a gente vai ter que mudar, tá aberto para mudar nós mesmos, não adianta querer um mundo diferente com todo mundo permanecendo como tá. A gente vai ter que fazer um esforço, e não é simples, não é fácil, mas é necessário, né? É urgente, o mundo está pedindo, acho que a mensagem está muito clara aí, já indo para um lado mais espiritual, sei lá, um lado mais metafísico, né? Eu acredito muito que é um momento importante planetário, sim, que está na hora da gente rever certas coisas, e acredito que a gente tem chances de reverter isso logo, poder se encontrar, se abraçar de novo, mas para isso cada um tem que fazer a sua parte no que tiver ao seu alcance. Perfeito, tá aí as considerações da Carla, que falou, acho que do conceito de Gaia, que é aquela união do ser humano dentro de um ecossistema, dentro da natureza, tudo interligado, né? E a gente sentiu bastante disso com o isolamento e como a natureza reagiu a isso, né? A gente não pode esquecer também que muitos cientistas apontam a origem do vírus como a ação humana na natureza, a questão do desmatamento, enfim, né? Então, repensar também todas essas outras temáticas que vão surgindo aí agora com esse choque global e da noite para o dia que foi a pandemia, né? Então, temos dezenas de comentários aqui, só que já passamos de 1h10 de entrevista. Gostaria que a Carla pudesse, então, a quem eu agradeço desde já por ter aceito o convite dessa entrevista, gostaria que você pudesse fazer as suas considerações finais. Eu que te agradeço, Felipe, todo mundo que pôde assistir. Acho que a intenção é essa mesmo, de somar, né, e que essa ação seja de todos nós. Pedir de novo para as pessoas curtirem lá a página que a gente acabou de criar, que é Não Baixa a Guarda Porto Ferreira, no Facebook, e também agora no Instagram. E é isso, olhar para o papel de cada um, ser responsável, ser amoroso e encarar de frente, né, esse desafio. Vamos com medo, mas vamos assim mesmo, né, que eu acho que a gente tem muitas chances de reverter logo essa situação e cuidar da nossa cidade. Perfeito, Carla. Agradeço, então, mais uma vez a você pela atenção, pela disponibilidade e pela iniciativa aí da criação do grupo Não Baixa a Guarda, reforçando para todo mundo que está nos acompanhando, curtir a página e seguir lá no Instagram o perfil Não Baixa a Guarda Porto Ferreira. Então, muito obrigado, Carla, e muito obrigado especialmente também a todos vocês que, mais uma vez, nos acompanhar, enviando seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião, interagindo conosco nessas lives. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Já vou aproveitar o espaço para divulgar a próxima entrevista, que vai ser a semana que vem, na sexta-feira, dia 17, com o secretário municipal de Cultura, Regis Radael Berreta. Ele vai estar falando do impacto da pandemia no setor cultural e também das ações da Secretaria de Cultura aqui de Porto Ferreira no combate à pandemia, né? Como que foi afetado essas ações da Secretaria e o que tem sido feito. Então não percam, sexta-feira que vem, às 19h, entrevista com Regis Berreta, secretário municipal de Cultura. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Vou encerrar a transmissão desta live. Obrigada.